primeira coisa que você precisa saber é que a empresa tem vida. Por isso, o capital precisa ser alavanca. Todos os seus custos e os custos da sua empresa precisam estar separados. E você vai definir um salário para você. São os custos fixos do seu negócio. Segura aí que no final eu vou lhe dizer como você vai fazer para sair da cegueira financeira. Olá, tudo bom? Vamos continuar a nossa série O que todo empreendedor precisa saber. E agora, nesse vídeo, você vai saber o que todo empreendedor precisa saber sobre finanças. Esse que é um dos temas mais polêmicos da gestão, que normalmente é onde muita gente tropeça e que pode levar não só a sua empresa, mas você, enquanto indivíduo, a uma falência. Portanto, você precisa assistir essa aula, o que todo empreendedor precisa saber sobre finanças. Para começar, a primeira coisa que você precisa saber é que a empresa tem vida. A sua empresa é uma pessoa e você é outra. Por isso que existe CPF e CNPJ, Cadastro de Pessoa Física e Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. A sua empresa é uma pessoa e você é outra. Essa é a primeira coisa fundamental para entender no que diz respeito a finanças. Enquanto você não entender essa parte, a gente não pode avançar. Então, quando eu digo que são duas pessoas diferentes, eu estou falando isso em vários aspectos. Vou dizer alguns para você. São duas pessoas diferentes no que tange a custos, são duas pessoas diferentes no que tange a receitas, são duas pessoas diferentes no que tange a investimentos, e são duas pessoas diferentes no que tange a retorno. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que todos os seus custos e os custos da sua empresa precisam estar separados. Se você tem um carro e sua empresa tem outro, cada um é pago por uma dessas pessoas. Eu estou dizendo que todas as receitas, por exemplo, você de repente pode ganhar dinheiro de outra forma que não seja a sua empresa. De repente você é um advogado, você tem um escritório e aí você ganha dinheiro no escritório. Mas você faz uma outra atividade, você dá uma aula de direito em uma faculdade e lá você tem uma outra renda. Portanto, a sua receita não é a mesma da empresa. Da mesma forma, a sua empresa pode, em um determinado momento, ganhar muito dinheiro e você não está ganhando muito dinheiro, mas é a empresa que está faturando. Um exemplo clássico são as lojas no período de Natal, no período de Dia das Mães, no período de Dia dos Namorados. São épocas em que as lojas vendem muito mais, mas não necessariamente o dono vai também ter mais receita nesse sentido. Então é preciso que você entenda, primeiro de tudo, existem duas pessoas diferentes, CPF e CNPJ. Essa é a primeira coisa para você saber no que diz respeito a finanças. Todo empreendedor precisa saber disso. E aí você deve pensar, mas o que eu faço? Que eu tenho que separar as contas? Isso aí eu já ouvi várias vezes. Provavelmente você já ouviu muitas vezes também. Mas como resolver esse problema? E aí eu vou lhe dizer, primeira coisa, é impossível você separar as contas na prática se elas estão juntas na realidade. Por exemplo, se você tem apenas uma conta corrente no banco, é impossível você separar. Você pode dizer, Alexandre, mas eu tenho uma planilha em casa e eu vou equilibrando, eu vejo o que é meu, o que é da empresa. Na prática isso não funciona. Eu estou sendo bem realista com você. Na prática isso não funciona. Você precisa concretizar essa separação. Você precisa que essa separação seja concreta. E aí eu vou lhe dar algumas dicas. Anota aí comigo. Primeira coisa, você precisa ter conta corrente separada. Para funcionar a sua separação, sua e da empresa, a primeira coisa é essa, conta corrente separada. Mesmo que você cometa o erro, e eu não estou aconselhando, é um erro, mas mesmo que você cometa o erro de receber algum dinheiro seu ou da empresa na conta do outro, você tem como transferir esse dinheiro. O que não pode acontecer é você ter uma única conta e lá você transitar seu dinheiro, seu aluguel, seu recebimento, tudo junto. Primeira grande coisa, a conta corrente, pessoa jurídica e pessoa física tem que estar separada.
Segunda coisa, muito importante. Você precisa ter salário ou outra forma de remuneração. Isso tem que estar definido e acontecendo. O que eu quero dizer com outra forma de remuneração? Vamos para um exemplo prático. Salário. Você trabalha numa empresa, essa empresa fatura todo dia, comércio normal, vamos dizer uma farmácia. Você tem uma farmácia, está faturando todo dia, e você vai definir um salário para você. Não é o que você quer ganhar, mas é o que você quer, baseado no que a empresa pode pagar. Portanto, você vai definir um salário para você e vai fazer uma retirada mensal normal, como se fosse um empregado de uma empresa qualquer. A outra coisa é quando eu falo outras formas de remuneração, é se você trabalha por serviço. Então, por exemplo, você tem um salão de beleza, ou você tem uma consultoria, você trabalha por um serviço. Então, você vai definir uma porcentagem dessa remuneração. Então, por exemplo, você pode dizer, e eu vou jogar qualquer valor porque cada negócio tem sua peculiaridade. Você pode dizer 30% de cada serviço é da pessoa física. Então, assim que você recebe o dinheiro, seja onde for, você define que 30% vai para a pessoa física e os outros 70% vai para a pessoa jurídica. O que eu vou fazer com esses 70%? A gente vai chegar lá. Mas o mais importante nesse momento é você saber que o seu salário ou a outra forma de remuneração, ela precisa ser pré-estabelecida. Pré-estabelecida. Por quê pré-estabelecida? Falei 3 vezes para ficar claro. Porque se eu deixar para estabelecer depois de receber, eu vou fazer isso de acordo com a minha necessidade. E eu preciso estabelecer antes para que eu faça isso de acordo com a capacidade da empresa. Primeira coisa, defina contas correntes separadas. Segunda coisa, salário ou outra forma de remuneração precisa ser muito bem definida e pré-estabelecida. Terceira coisa fundamental nessa separação CPF-CNPJ. Você precisa programar a tal da sua retirada anual. O que significa retirada anual? Se você passar o resto da vida recebendo um salário fixo, você provavelmente vai dizer qual a diferença entre eu ser empresário ou ser empregado. Se eu recebo um salário normal todo mês, se eu vendo muito, faturo muito e não consigo ganhar sobre isso. A diferença está na retirada anual. Pode ser semestral, trimestral, o período você define, mas normalmente a gente aconselha que seja anual. Dentro do dinheiro da empresa, quando se passar os 12 meses de exercício daquele ano, você vai ver quanto a sua empresa lucrou. E agora sim, você pode mexer naquele dinheiro. Vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos lá. Eu vou dar um exemplo prático para vocês sobre essa questão da retirada anual. Vamos dizer que você definiu que o seu salário é R$3.000. Eu vou escrever aqui como Prolabore, que é o nome técnico que a gente dá para o salário do dono da empresa. Mas você chama do que você quiser. O nome teórico é irrelevante aqui. Você ganha R$3.000. E essa conta ela vale para qualquer coisa. Vale para 30, para 300, para 1.500, para R$300. É apenas um exemplo. Você ganha R$3.000. Exemplificando, no mês de janeiro, sua empresa lucrou 5.000. Lucrou. Saldo final já. E aí você, empreendedor, está na praia, doido para se divertir no veraneio, e você só tem direito a 3.000. Você não pode mexer nesses 2.000, porque isso foi pré-estabelecido. Bom, acontece que seu negócio é muito bom em janeiro. Vamos dizer que você tem uma loja numa praia aí, longe da capital, em janeiro lota de gente, por isso que você lucrou bem. Só que aí chega o mês de março, você segura o mesmo lucro em fevereiro, 5.000, e aí chega o mês de março. E março é mês de queda, seu negócio é sazonal, quer dizer, significa dizer que cada mês tem um faturamento diferente. Alguns meses são muito, outros meses são pouco. Quem trabalha com chocolate na Páscoa, quem trabalha com presente no Dia das Mães, e por aí vai. E aí no mês de março, problema, meu lucro foi 2.000. Como é que eu vou pagar o salário do dono se meu lucro foi 2.000? O que é que vai acontecer? Em janeiro você vai lucrar 5, vai pagar 3, vai lhe sobrar 2.000. Em fevereiro vai lucrar 5, vai pagar 3, vai lhe sobrar 2.000.
Em março, você não tem os 3 mil, mas você tem 4 mil de saldo. Então, apesar de em março ter R$1.000 negativo, você pode pegar esses 4 mil para pagar ao dono, que é você mesmo. A ideia do Prolabore é que mesmo que a empresa lucre, ainda assim você não usa todo. Da mesma forma, mesmo que a empresa não tenha condições de lhe pagar, você tem saldo em caixa para pagar. Terminado o ano, vamos pensar que aqui foi até dezembro, terminado o ano, a empresa teve um lucro de R$20 mil. Agora sim, você empreendedor pode, já provendo para o próximo ano, né? Mas esse realmente é o lucro, você pode usar desses R$20 mil para você. Aí você pode retirar de fato. Por quê? Porque a empresa encerrou o período e está preparada para o período seguinte. E você diz assim, Alexandre, se eu posso tirar esses 20 mil, por que eu não tiro antes? Porque você não sabe o que vai acontecer durante o ano. Então pode ser que em abril você precise fazer uma reforma, pode ser que em maio não venda nada, pode ser que, não sei. A empresa ela não tem condições de lhe pagar antes de terminar o período. Resumindo a história, CPF é diferente de CNPJ e precisam ser pensados diferentes. Por isso, você precisa ter uma conta corrente diferente e você precisa ter retiradas diferentes. Retiradas pré-estabelecidas. Seja porcentagem, se você trabalha de uma maneira comissionada, ou seja fixo, se você trabalha de uma maneira mais padronizada de faturamento. Não importa. O que interessa é que você tem que ter contas diferentes e retiradas pré-estabelecidas enquanto empresário. No final do período, você faz um balanço e retira o que te sobra, aí o lucro, de fato, você pode fazer investimentos, fazer o que quiser. É importante entender muito claramente, e isso precisa ficar muito claro na sua mente. O capital de uma empresa, ele serve para alavancar o crescimento da empresa. Ele não serve para mim, enquanto empreendedor, usar, gastar, fazer o que eu quiser. Ele serve para alavancar. São duas pessoas diferentes, jurídica e física, mas a pessoa física ela depende da receita da pessoa jurídica. Por isso, o capital precisa ser alavanca para o crescimento da empresa e não um consumo diário que você vai gastando, misturando e fica desesperado. Sobre essa questão do capital alavancar o crescimento, a gente vai falar nesse próximo tópico. Vamos lá. Quando a gente fala de separação de capital, não é à toa. Primeiro é porque existe a possibilidade muito grande de você usar o capital da empresa em fim próprio e no mês seguinte você precisar usar o capital próprio para a empresa. E aí você misturou tudo e rever esse controle é muito difícil. Mas existe um outro motivo. É que o capital da empresa é feito para alavancar o negócio. Ele serve para fazer o negócio crescer. Depois de retirar dos custos, depois de retirar do seu Prolabore, o capital da empresa precisa ser pensado estrategicamente para que ele cresça. E aí, eu vou lhe dar 4 dicas dentro dessa perspectiva de capital estratégico para alavancar a empresa. As 2 primeiras falando sobre provisão, sobre planejamento prévio de gastos. As 2 últimas para a gente falar sobre investimento, sobre reinvestimento. Então vamos lá. Quando a gente fala de provisão, a gente está falando sobre a estratégia de utilizar o dinheiro que você vai precisar antes. Você guardar, trocando em miúdos, falando de uma maneira bem simples, é você ir poupando e guardando aos poucos antes que você precise. Vou lhe dar um exemplo, fora da empresa, para você entender melhor. Vamos dizer que você vai fazer uma viagem no final do ano, em dezembro. Nós estamos em janeiro, usando como exemplo. Você tem 2 opções. Ou você passa o ano inteiro sonhando com essa viagem, quando chegar em dezembro você dá um jeito de viajar, ou passa cartão, ou pega um empréstimo, faz alguma coisa e viaja. Ou você, desde janeiro, já sabendo o custo da viagem, você vai juntando, para quando chegar dezembro você pagar a viagem completamente. Essa é a ideia de provisão. E essa é a ideia da provisão aplicada na empresa. É você já sabendo os custos que vão vir, você se preparar para eles. E aqui eu trago 2 tipos de provisão. No nosso curso e no canal também tem exemplos de várias formas de provisionar. Mas aqui eu vou trazer 2 tipos para você. Primeiro é a provisão salarial.
uma das mais essenciais para você pensar. Eu diria que é a mais importante de todas. É você se preparar para os custos que vão vir referente aos seus funcionários. Um exemplo, todo funcionário tem direito ao seu 13º. Assim sendo, você já sabe que vai gastar aquele valor. Se você deixar para pensar no 13º naquele mês específico, você vai ter um sério problema. Vou lhe dar um exemplo prático. Você tem 2 funcionários, cada um ganha R$1.000. Quando chegar em dezembro, você vai precisar, além dos R$2.000, 1.000 de cada, você vai precisar gastar mais R$2.000, que é o 13º de cada um. Você vai precisar resolver isso. Muitos fazem provisão. E o que é que acontece? Durante todo o ano você vai se preparando para quando chegar em dezembro você ter o 13º. Outros não fazem provisão. O que acontece? Quando chega dezembro estão desesperados. E aí precisa recorrer ao empréstimo, a um cartão, adiantamento de cartão. Às vezes o cara tem um dinheiro a receber em janeiro e aí pede adiantamento, perdendo com juros. Por quê? Porque precisa daquele capital rápido. Complica o fluxo de caixa, complica a receita, complica tudo, simplesmente porque ele não fez uma provisão. Então, primeira provisão que a gente vai falar é a salarial. Segundo tipo de provisão é você pensar no tempo útil de vida dos equipamentos. Por exemplo, se você tem um computador na sua empresa, ou você tem algum tipo de máquina na sua empresa que tem uma vida útil específica, provavelmente você não consegue trabalhar sem ela. Então, se você tem um computador que ele sobrevive, ele consegue ser útil durante 2 anos, ao final desses 2 anos, você precisará comprar outro computador. O que é que vai acontecer com você? Assim como a questão do 13º, você vai ter que dar um giro, fazer alguma coisa para resolver isso aí. Então, o que a gente costuma fazer numa gestão mais inteligente, mais estratégica? É calcular a vida útil dos equipamentos. E aí, começar a juntar essa grana para quando precisar comprar, esse recurso já existir. Então, são 2 coisas fundamentais para você pensar. É claro que cada negócio tem sua peculiaridade. Alguns precisam mais, alguns precisam menos. Então, você precisa adequar isso ao seu negócio. Os alunos do nosso curso, por exemplo, a gente acompanha, aconselha e vai calcular junto com eles cada um desses equipamentos ou as provisões salariais. Aqui a gente não vai ter como falar detalhadamente de cada um, mas você pode pegar esses conceitos e adaptar ao seu negócio. A grande questão da provisão é quais são os custos que eu vou ter com certeza. Não é que você vai agora criar custos, mas custos que você sabe que vai ter. Esses custos podem ser provisionados. Então, a primeira grande questão é provisão. Segunda coisa é você pensar no dinheiro da empresa como crescimento. E aí é outra grande questão. É fundamental que a sua empresa pense a longo prazo sobre 2 coisas. Primeiro, marketing. Segundo, novos investimentos. Você precisa saber disso do ponto de vista financeiro. Você precisa ter uma cota de marketing na sua empresa. Todos os meses, mesmo que você não use naquele mês, você precisa direcionar um capital para o marketing da empresa. Esse capital talvez você não use agora, nesse mês que a gente está vivendo, mas se você juntar 2, 3 meses, você já consegue fazer uma campanha legal. Você não vai esperar o 3º mês para pegar essa grana. Você vai também provisionando, juntando, se preparando para investimento em marketing. E a última coisa são esses novos investimentos. Muitas vezes eu vejo gestores que pensam, planejam, querem fazer alguma coisa, mas não se preparam financeiramente. Então você tem uma loja e você pretende ampliá-la. Você pretende, por exemplo, fazer um primeiro andar na sua loja. O que é que você vai fazer? Você vai fazer um planejamento e dentro do seu faturamento mensal, você vai tirar uma cota para esses novos investimentos, que nesse caso é ampliação para o 2º andar. Pode ser a construção de uma outra loja, pode ser uma campanha que você quer fazer diferente, pode não sei, aí cada ideia pode mudar. Mas a grande questão é, você precisa se planejar quanto a novos investimentos. Se você pensar direitinho e analisar com mais cuidado, você vai perceber que as 4 coisas que eu exemplifiquei e outras que podem existir, elas estão lhe dando uma única lição. Qual é? O capital da empresa, ele existe para
alavancar o negócio. Então ele não existe para ser consumido, para ser gasto, mas ele precisa ser usado estrategicamente. Se você sabe que vai ter alguns custos, separa. Se você quer fazer alguma ação de ampliação, seja marketing ou novos investimentos, separa também. Ainda sobre finanças, eu tenho duas coisas mais para falar para você. Primeiro, eu quero falar sobre cegueira financeira. É um dos grandes problemas das empresas também. O que é a cegueira financeira? É o gestor que não tem em sua mente, em seus relatórios, nenhum dado real sobre a empresa. Então é muito comum que você chegue no empreendedor e pergunte a ele, por exemplo, qual o custo desse produto? E ele não sabe responder. Ou você diga a ele assim, quanto é a sua hora de trabalho? E ele não sabe responder. Qual o faturamento da sua empresa? Qual o lucro que ela dá operacional? E nada disso ele tem rápido, ele sabe de fato responder. Quando eu digo tem rápido, não é que ele tem uma planilha organizada e a planilha não estava na mão dele. É que ele não tem canto nenhum. Vai fazendo as coisas de maneira aleatória. Então aqui eu quero mostrar para você alguns pontos que você precisa saber para acabar com a cegueira financeira. Primeira coisa que você tem que saber para acabar com a sua cegueira financeira. Custo fixo. Vou lhe dar um exemplo. Vamos dizer que você tem um mercadinho, um supermercado de bairro pequeno, você está ali organizando os seus custos fixos. E aí você, por exemplo, tem um aluguel, você tem energia, você tem água. De um outro lado, você tem custo de entrega, você faz entrega no bairro, o custo dos produtos mesmo, né? Fornecedores. Você tem a comissão dos vendedores. Aqui tem muita coisa, aqui também tem, mas eu vou usar esses três elementos apenas como exemplo. Esses valores aqui, você só vai precisar pagar se você vender. Isso são custos variáveis. Eu só pago comissão se o meu vendedor vender. Eu só pago fornecedor se eu vender. Eu pago antes, não preciso comprar mais. Custo de entrega, eu só tenho entrega, só pago gasolina se o cliente comprar. Portanto, esses custos eu não vou tratar eles com vocês aqui. São custos variáveis. Eu só gasto se eu vender. Esquece por enquanto. Eu quero trabalhar com você os custos fixos, que tem outros aqui, apenas são exemplos. Aluguel, energia, água. Existe muito gestor, muita empresária que não sabe os seus custos fixos. Não consegue entender quais são os custos totais do seu negócio. Aqui você tem funcionários, aqui você tem alguns impostos fixos, que não são impostos que dependem do faturamento. Aqui você tem um custo com um contador, aqui você tem outros custos. Você precisa elencar esses valores para que você tenha conhecimento do seu custo fixo. Então, o primeiro elemento que dá cegueira financeira é não saber custo fixo. São esses custos que você precisa olhar, focar, anotar e ter esse conhecimento claro. Essa é a primeira grande questão da cegueira financeira. Entender quais são meus custos fixos. Aqui pode ter uma lista muito maior. Eu não vou terminar de escrever porque cada negócio tem a sua peculiaridade. Mas é importante que você entenda quais são os custos fixos do seu negócio. Isso é fundamental, antes até de você definir o seu Prolabore. Pensa quais são os custos fixos. Se você não sabe disso, dê pause agora nesse vídeo, pega um papel e uma caneta e para pensar quais são os custos fixos. Eu sei que você vai voltar depois, então não tem problema não. Dê pause e vá fazer esse exercício. Quais são os custos fixos do seu negócio? Se você não sabe nada sobre custo fixo, você não tem ideia de como fazer isso, segura aí que no final eu vou lhe dizer como você vai fazer para sair da cegueira financeira. Bora para o próximo. Outra coisa que você precisa parar para refletir para sair da cegueira financeira. Carga tributária. Você precisa entender qual é a carga tributária do seu negócio. É fundamental que você tenha um contador. Na verdade, é até obrigatório por lei no nosso país. É fundamental também que você tenha um contador para que ele seja um aliado estratégico, não apenas um emissor de boleto para você. Agora, não dá para você simplesmente ficar lá querendo receber aquelas guias de pagamento, pagar sem saber o que está acontecendo. Suas decisões podem mudar de acordo com a carga tributária. Existem três coisas para você pensar nessa questão. Primeiro,
a sua folha de pagamento tem carga tributária. Você sabe disso. INSS, FGTS. Você precisa entender qual é o custo real dessa folha de pagamento. A folha são os salários. Mas qual é o custo tributário dessa folha? Você precisa saber desse número. Segundo, a comercialização, a venda, a compra, o serviço que você oferece. Então, aquilo que você oferece. Eu vou escrever serviço ou produto, porque são impostos diferentes. Se você trabalha com produtos, comércio, você tem um tipo de imposto. Trabalha com serviço, você tem outro tipo de imposto. Portanto, você precisa saber desse número também. Muita gente não faz esse cálculo, precisa pagar, paga e aquilo não está precificado junto com o produto. Você precisa pensar nisso. Qual é o custo disso? Terceiro, a compra de insumos e de produtos para revender tem carga tributária. Dependendo do estado que você compra no nosso país, vai ter uma carga tributária diferente. Se você comprar do próprio estado que você está, é uma outra carga tributária. A gente não vai esmiuçar aqui, entretanto, você precisa pesquisar sobre esses números. Por que, Alexandre, eu preciso pesquisar sobre isso? Porque tem muito empresário, muita gestora que está aí precificando, colocando o preço do produto sem levar em consideração a carga tributária. E isso, muitas vezes, tem um impacto muito grande nos seus custos. Muito mais até do que você imagina. Para você ter uma ideia, um funcionário, muitas vezes ele custa 50% a mais do que o custo dele normal, por causa de carga tributária e de algumas outras coisas a pagar. Por que é importante saber disso? Porque tem muita gente que precifica, que escolhe o preço do serviço, o preço do produto, sem pensar na carga tributária. E acredite, os tributos, os impostos têm um impacto muito grande no seu negócio, no seu custo. Se você não considera isso, você está dentro da cegueira financeira. Portanto, da mesma forma que eu falei em relação a custo fixo, eu lhe convido a pausar esse vídeo e refletir e anotar. Se não der para fazer agora, porque você precisa pesquisar, se prepara para fazer em outro momento. Procura seu contador, pesquisa na internet, pesquisa e descobre quais são os impostos que eu tenho que pagar. Detalhado. Para que você entenda de fato qual é o custo real do seu produto. A última coisa que eu quero trazer para você sobre cegueira financeira é a necessidade de você olhar melhor para a precificação do seu produto. Se você fez o cálculo dos custos fixos, se você fez o cálculo dos impostos, provavelmente você já melhorou em relação à precificação. E aqui eu tenho uma coisa fundamental para lhe dizer. Não se precifica com base na concorrência. Se alguém lhe disse isso e você acreditar em mim, esqueça essa frase que lhe disseram. Olha os concorrentes, tal. Você faz uma pesquisa de mercado, você precisa entender a realidade da região que você está. Lógico, claro que sim. Você não vai no mercado onde todo mundo cobra R$50, vai cobrar 1.000 tendo o mesmo produto. Aí também está fora de lógica. Mas a sua decisão de preço não pode ser unicamente baseada na concorrência. Senão você vive a terrível guerra de preço, que é você colocar um preço, o seu vizinho coloca outro, você coloca mais baixo, ele dá um bônus, você dá um prêmio e aí vocês morrem os dois juntos, porque não tem como sustentar uma guerra dessa. Não se precifica unicamente com base na concorrência. E eu precifico com base em quê, Alexandre? Em duas coisas. Custo e valor. Esses devem ser os dois pilares da sua precificação. Primeira coisa, você vai analisar o custo do seu produto ou do seu serviço. E aí eu já falei muita coisa aqui. Hora de trabalho, prolabore, provisão, custo fixo, custo variável, tributos e por aí vai. Você pode estudar melhor, profundamente, para calcular cada um desses, mas uma boa noção você tem aqui nesse vídeo. Você não consegue calcular sem ter todos esses valores claros para você. Então, primeira coisa, custo. Quando você definir o custo do seu produto, aí a partir daí você pode começar a precificar. E o que define até onde vai o meu preço? Valor. Qual é o valor que o seu cliente vê no seu produto? Como que ele percebe valor no seu produto?
O que ele ganha com isso? E principalmente, como você comunica esse valor. Muitas vezes a gente não consegue cobrar mais caro do cliente porque nós comunicamos de uma maneira frágil. A gente comunica de uma maneira como se nós fôssemos simples, fôssemos uma empresa que não vale tanto assim e ele não se dispõe a comprar. Portanto, fundamental você entender. Primeiro grande pilar da precificação, custo. Custo, tem que levantar seus custos. Segundo grande pilar, percepção de valor. E sobre isso, eu vou conversar com você na próxima aula, em que eu vou falar o que o empreendedor precisa saber sobre marketing. Te vejo lá.